que tá na boca de todo mundo aí, tá todo mundo comentando, que é, Kleber, aquela questão do FGTS, aquela MP 889 agora de 2019, né? Sim. Que é um assunto que tá todo mundo comentando, essa questão do saque. Como que funciona? Essa nova medida provisória editada pelo governo, ela dá a possibilidade do empregado movimentar as suas contas vinculadas ao FGTS, sejam elas inativas ou ativas. Traz ainda essa medida provisória duas possibilidades. Uma delas é o saque imediato, né, onde a partir do mês que vem, desse ano, o empregado poderá retirar até R$500 de cada uma de suas contas, sejam elas ativas ou inativas, ou a outra possibilidade que é o saque aniversário, onde ele faz uma migração do plano de saque da rescisão para que ele possa movimentar essa conta anualmente. Interessante, legal. E como que funciona, por exemplo, na questão... a gente estava até conversando, porque tem alguns empresários que eles não fazem o recolhimento do FGTS da forma correta, né? Sim. E como que funciona? A gente tem um funcionário, o empregador não fez o recolhimento e esse funcionário vai lá realizar o saque e não tem saldo suficiente. Qual que é o procedimento? Aí a gente traz uma questão bem crítica, porque, como você disse, algumas empresas têm o costume de não efetuar corretamente esse depósito. E quando o empregado for buscar a Caixa Econômica Federal ou para fazer a transição de plano ou para fazer os saques, e esses saques eles estiverem caindo em atraso, tiver a menor do que tem que ser depositado ou não houver nenhum tipo de depósito, o empregador está descumprindo uma regra de suma importância. Isso pode gerar o direito ao empregado de ingressar na justiça, não só para pedir esses valores que deveriam lá estar depositados e não estão, bem como entendendo ele que essa falta foi grave o suficiente para que traga prejuízo e não mais uma confiança para continuar esse vínculo de emprego, o empregado pode ingressar na justiça e requerer o que a gente chama de rescisão indireta. Ou seja, ele tem o direito de se afastar do trabalho e o empregador ter de pagar todas as verbas rescisórias como se tivesse demitido o empregado sem justa causa. Entendi. Cristina, os empresários aqui de Poços têm esse costume? Vamos dizer assim, meio a meio. Meio a meio, né? Eu ainda não verifiquei essa questão, porque a gente trabalha com arrecadação na contabilidade e não com direito. Sim, né? sim. No caso do empresário estar com o FGTS parcelado, como será que vai funcionar isso? Então, nesse caso, isso é uma medida do governo, né, para parcelamento. A gente não sabe ainda como vai funcionar exatamente. Porque o empresário ele pode ter cometido uma falha, mas ele regularizou do ponto de vista da empresa. Sim. Nesse caso, aquele limite lá de R$500 que vai ser para o saque imediato, ele é relativizado de acordo com o que esteja depositado. Entendeu? Se caso o empregado busque a Caixa Econômica Federal e verifique que há um acordo de pagamento, eu acredito que em nada atrapalhe nessa questão, sendo que futuramente ele poderá ter acesso nele mesmo que fracionado. Entendi. É uma questão bem... Eu não, assim, eu busquei rapidamente, não, né, com a diligência que seria necessária, com a atenção que deveria necessária para ver essa questão. Porque nós temos alguns clientes que fizeram parcelamento e agora estão preocupados com que vai resolver isso. Haja vista que essa medida foi editada recentemente, a gente vai depender também de novos julgados para a gente saber o que vai transcorrer nesse tempo, né? Qual vai ser as regulamentações, etc. E Cristina, você enxerga que essa medida do governo vai trazer para os empregados, vai dar uma respirada, esse saque? Então, salvo engano, se optar por retirar anualmente, ele não saca mais na rescisão. Exatamente. Né? Então, é uma opção que o empregado precisa analisar, né? Porque o FGTS, num primeiro momento, né, todo mundo pensa assim, bom, vou ficar sem emprego, mas eu vou ter aquele valor para resolver minhas questões mais urgentes. Se ele opta por sacar anualmente, ele não vai ter mais esse valor no ato da rescisão. Isso pode ser um complicador para ele num primeiro momento.
Mas também o FGTS é remunerado, o governo remunera o FGTS né? de forma irrisória. Então, o empregado pode ser que tenha uma certa vantagem aí em sacar esse valor, né, que ele vai ter direito para ele mesmo investir esse dinheiro. Entendi. Agora, é bem complicado, né? Você analisar de futuro, você não acha? É bem complicado isso aí, né? Porque uma questão importante, já que você tocou... Para o comércio em geral, acho que é essa a intenção do governo, né? Por mais dinheiro para girar a economia. Fomentar a economia. Então, acredito eu que num primeiro momento isso... Vai acontecer. Vai ter um reflexo positivo. Eu escutei, eu estava acompanhando algumas matérias na rádio mesmo, e eu estava vendo um indicador que acho que 30% ou 40% das pessoas que estão com o nome negativado hoje são valores inferiores a R$500. Você chegou a ver isso, Douglas? Eu estive vendo isso. Foi essa semana que saiu essa reportagem, né? Então dá até uma possibilidade, né? Pra gente pegar 30% das pessoas que estão com o nome negativado de conseguir fazer essa regularização, né? Falando em nome, Tony, já começaram alguns obrigado aqui, né? Já tem bastante gente acessando nós aqui. A Gisele Alves, Sueli, Dona, a Nayandra Leal, Giovana Cassiano, a Maria Fernanda, parceira nossa lá no COEM, faz parte do conselho também, né? Então, e agradecendo aí que nosso programa cada dia tem crescido mais aí. Com certeza temos sempre participantes fiéis, né? A Cristina é uma delas, né? Tá aqui hoje não tô lá, a Gisele e a Sueli já estão. Mas também está bem representada aqui, ó, em peso. A Escóia está em peso. Sempre. Inclusive, pessoal, a gente fez um sorteio de uma caneca no último programa, na quarta-feira. Daí, agora na parte da tarde, a gente já divulga no Facebook do COEM e já faz a entrega do premiado. Isso. Voltando ainda na questão do FGTS, para não perder um gancho que você levantou, o empregado, quando ele opta lá pelo saque aniversário, que eu tinha salientado antes, ele na rescisão realmente ele não tem acesso ao saldo que já esteja acumulado na conta. Entretanto, ele não perde direito e pode sacar sim a multa de 40%. No caso de uma demissão sem justa causa. Aí esse direito à multa ele não perde. Ele tem. Então vamos ilustrar. Se o empregado fez o saque agora em outubro desse ano. O saque aniversário seria a partir do ano que vem. A partir do ano que vem. Isso. Daí o próximo seria 12 meses, né? Sim, exatamente. Se nesse intervalo, fevereiro do ano que vem, ele é dispensado, daí ele não vai receber o valor que ele tem em saldo, né? Isso, ele não pode sacar o saldo acumulado. Entretanto, os saques que ele havia tido realizado durante esse período, ele não será descontado na multa de 40%. Ou seja, leva-se em consideração ao total para cálculo da multa, e a multa ele recebe, né, no ato da dispensa, naquele prazo estabelecido pela CLT, que sejam 10 dias, e o restante ele só vai poder sacar de forma gradual. Outro ponto importante ainda, que ele pode, depois de ter feito essa migração, ele fala, não está sendo muito benéfico a mim. Num prazo, salvo engano, de 25 meses, ele pode voltar ao regime anterior. Ah, entendi. Só que ele vai ficar 2 anos aí aguardando, né? Bem complicado também, né? Aproveitando também, Cristina, você colocou a questão dos parcelamentos, né? Eu acho que é tudo uma questão que nós falávamos em off, né, de consciência, né? Conscientização. Hoje, a grande maioria das empresas aí que a gente atua nessa área de auxílio em parcelamentos especiais e tal, existe uma boa parte delas que acham que o fato de a gente ter atuado ali, realizado um parcelamento ali, a dívida já está resolvida. Aí acontece aquela velha história, parcela uma vez, parcela 2, parcela 3. Então existem empresas aí que a gente já está no 6º, 7º parcelamento e não há aquela consciência, porque de que aquilo ali é um mero benefício que ela tem que aproveitar para se colocar em dia
e aproveitar, né, a oportunidade que está sendo dada, que é muito difícil. Tá? Logicamente que existe também o outro lado aí dos empresários que, quando assumem, cumprem a risca e vão embora. E a consciência também do trabalhador, que a hora que pegar esse dinheiro aí, né, Antônio, vamos pagar as contas que estão atrasadas, vamos regularizar a vida e boa. Né? Ou fazer um investimento, né? Porque, como você levantou, a taxa vamos chamar de taxa de compensação, de atualização do FGTS, gira em torno de 3% ao ano. Se você retira esse mesmo valor e aplica numa poupança, por exemplo, ela pode gerar até o dobro, né, desses 3% ao ano. Aí. Que ainda não é o melhor investimento. Que ainda não é. Só num simples exemplo, isso, né? A poupança rende bem mais que o FGTS, com certeza. Mas é correto isso? É a prática desde... É o estipulado em lei, né? Tem uma taxa referencial, inclusive abre-se margem para uma discussão da atualização desses valores, que a gente tem alguma dessas ações tramitando aqui no escritório, tanto de Poços quanto de Alfenas, que a gente busca uma atualização exatamente por esse índice. Ou seja, a atualização fica muito aquém do que se pratica em qualquer outro tipo de investimento aí que a gente tenha, seja CDB ou CDI. Aí você seria melhor capacitado para tratar dessas questões. Então, né? O governo capta baratinho para emprestar mais caro, né? Como num primeiro momento o FGTS deveria ser apenas para fomentar a construção civil, né? Quando você busca um parcelamento, também são ajudas diferenciados e não mercado numa faixa mais barata, né? Um imóvel de menor valor aquisitivo também tem valores diferenciados, Minha Casa Minha Vida, que favorece uma parte significativa da sociedade, mas que tem dificuldade na aquisição do imóvel, né? Essa questão que o Kleber falou dos processos, né, que correm por aí, inclusive no escritório, né, existem vários lá, na questão de correção do FGTS. Se você pegar o período ali, o lapso temporal de 1999 a 2013, o que foi creditado para os trabalhadores em relação àquilo que está sendo pleiteado, a diferença aí é na casa aí de 80%. Ou seja, é irrisório o que se paga, né? O FGTS não é o melhor investimento, com certeza. Mas há de se fazer uma transição para aquele que vai receber